Tudo o que é vivido começa antes de qualquer ação, antes de qualquer escolha visível, antes mesmo de qualquer tentativa consciente. Começa silenciosamente, dentro da mente, não da forma como se deseja, mas da forma como se acredita. A mente não constrói a realidade a partir de vontades momentâneas, mas a partir daquilo que é aceito como verdade, muitas vezes sem questionamento. São ideias repetidas, suposições herdadas, pensamentos que se tornaram tão familiares que parecem fatos absolutos. E, a partir disso, a mente passa a procurar confirmações. Ela seleciona experiências, interpreta eventos e filtra informações para sustentar aquilo que já acredita ser real. Com o tempo, esse processo se torna invisível. A pessoa sente que está apenas reagindo à vida, quando na verdade está reproduzindo padrões internos. Situações semelhantes retornam, decisões parecidas são tomadas, resultados quase idênticos aparecem. Não por falta de esforço, nem por ausência de capacidade, mas porque a base invisível continua a mesma. Quando a crença não muda, o resultado tende a se repetir, mesmo que tudo ao redor pareça diferente. Mas existe um ponto de virada, um momento em que algo sutil se desloca internamente, quando um pensamento é questionado, quando uma certeza antiga perde força, quando uma nova possibilidade é considerada. Nesse instante, a percepção se amplia. Opções antes invisíveis começam a surgir. Respostas automáticas dão lugar a escolhas conscientes, não porque o mundo externo mudou, mas porque a forma de enxergá-lo mudou. É por isso que duas pessoas podem viver na mesma realidade e ter experiências completamente diferentes. A diferença não está nos acontecimentos, mas no olhar que interpreta cada um deles. Quando a mente se alinha de forma diferente, a realidade acompanha. Mudar a crença é mudar o caminho. Não se vê o mundo como ele é, vê-se o mundo como se é. A mente funciona como um sistema de interpretação contínua. A cada segundo, milhares de estímulos chegam pelos sentidos, mas apenas uma pequena parte é percebida conscientemente. O restante é filtrado de acordo com padrões já existentes. Esses padrões são formados por pensamentos repetidos, emoções recorrentes e experiências passadas que deixaram marcas profundas. Quando um pensamento é pensado muitas vezes, ele deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser tratado como verdade. É assim que uma crença se forma. Uma crença não nasce forte, ela cresce com repetição. Quanto mais um pensamento é alimentado com atenção e emoção, mais espaço ele ocupa. Aos poucos, ele se torna automático. A pessoa já não percebe que está pensando daquela forma, simplesmente reage como se aquela visão fosse óbvia. E a mente, buscando coerência, passa a organizar a realidade para confirmar essa crença. Situações são interpretadas de maneira seletiva. O que confirma é lembrado. O que contradiz é ignorado ou minimizado. Esse mecanismo não é bom nem ruim, ele apenas funciona. O problema surge quando crenças limitantes são instaladas sem consciência. Ideias como incapacidade, medo constante, escassez, desmerecimento ou desconfiança passam a comandar decisões diárias. Mesmo quando existe desejo de mudança, a mente continua operando a partir do programa antigo. Isso cria um conflito interno. A intenção aponta para frente, mas o sistema interno puxa para trás. Quando alguém tenta mudar apenas o comportamento, sem tocar na crença, o esforço se torna pesado. Há resistência, procrastinação, cansaço mental. Parece que algo invisível sabota cada tentativa. Isso acontece porque o corpo e a mente estão habituados a um padrão específico. O sistema nervoso aprende a funcionar dentro de certos limites emocionais. Tudo o que ameaça esse padrão é interpretado como risco, mesmo que racionalmente faça sentido. Por isso, a mudança real começa antes da ação. Começa na observação, tornar-se consciente do que se pensa, do que se repete internamente, do tom da voz interior. Pensamentos frequentes criam emoções habituais. Emoções habituais moldam comportamentos. Comportamentos repetidos constroem resultados. Esse ciclo acontece todos os dias, mesmo quando não é percebido. Quando um novo pensamento é introduzido com intenção, ele inicialmente parece
estranho. A mente tenta rejeitá-lo, pois não combina com o padrão antigo. Mas, se esse pensamento for repetido com atenção e emoção, ele começa a criar novas conexões internas. A biologia responde ao que é pensado. O corpo registra emoções como instruções químicas. Com o tempo, o novo pensamento deixa de ser artificial e passa a ser familiar. É nesse ponto que algo profundo acontece. A identidade começa a se reorganizar. A pessoa já não reage da mesma forma. Situações que antes geravam medo passam a ser vistas como desafios. Obstáculos deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser convites para crescimento. Não porque a realidade ficou mais fácil, mas porque a mente se tornou mais flexível. Existe um estado interno poderoso chamado gratidão consciente, não como resposta automática a algo externo, mas como postura interna. Quando a gratidão é cultivada deliberadamente, a percepção muda. A mente passa a buscar significado, aprendizado e valor, mesmo em situações desconfortáveis. Esse estado emocional cria coerência interna. Emoções elevadas enviam sinais diferentes ao corpo. O sistema nervoso entra em equilíbrio. A mente se torna mais criativa, mais aberta, mais receptiva. Quando o coração emocional se estabiliza, ele comunica segurança ao cérebro. E um cérebro que se sente seguro se permite criar. É nesse estado que novas ideias surgem, decisões mais alinhadas são tomadas e ações mais consistentes se manifestam. Não se trata de ignorar dificuldades, mas de responder a elas a partir de um centro interno mais sólido. A maioria das pessoas espera que algo externo mude para então se sentir diferente. Mas o processo funciona no sentido oposto. Quando o estado interno muda primeiro, o externo responde com o tempo. Não é mágica, é coerência. Pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção. E quando isso acontece, a realidade começa a se reorganizar naturalmente. Assumir que aquilo que se deseja já existe internamente é um exercício de alinhamento. A mente não distingue com clareza entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada com emoção. Quando um estado interno é ensaiado repetidamente, ele se torna um padrão, e padrões internos tendem a se expressar externamente. Não é necessário saber como tudo acontecerá. O excesso de controle mental, muitas vezes, bloqueia o fluxo natural das soluções. O essencial é sustentar a crença de possibilidade. Quando a mente aceita que algo pode acontecer, ela começa a perceber caminhos antes invisíveis. Pessoas, ideias e oportunidades passam a ser reconhecidas. A linguagem interna tem um papel central nesse processo. Afirmações não funcionam por repetição vazia, mas por identidade. Frases ditas no presente, de forma pessoal e positiva, comunicam diretamente com o subconsciente. O subconsciente responde ao agora. Ele não entende futuro nem negação. Ele responde ao que é afirmado como sendo. Quando a identidade começa a mudar, mesmo que sutilmente, a realidade acompanha. A pessoa deixa de apenas reagir às circunstâncias e passa a criar respostas. Esse é o início da transição de quem administra a própria vida para quem se torna criador consciente da própria experiência. A maior dificuldade na transformação pessoal não está na falta de conhecimento, mas na forma como a mente foi condicionada a operar em modo automático. Desde cedo, padrões são instalados sem consentimento consciente. Reações emocionais, interpretações da realidade e expectativas sobre o futuro passam a funcionar como um programa em segundo plano. Esse programa não pergunta se faz sentido, apenas executa. E enquanto ele estiver ativo, a pessoa continuará criando experiências semelhantes, mesmo desejando algo diferente. Quando a atenção está constantemente voltada apenas para o que é visível, mensurável e imediato, a mente se torna estreita. Ela passa a acreditar que a realidade se resume ao que pode ser tocado ou comprovado pelos sentidos. Esse tipo de foco gera separação. A pessoa se sente isolada, competindo com o mundo, reagindo às circunstâncias externas, como se estivesse sempre em desvantagem. Nesse estado, a criatividade diminui, a intuição é ignorada e o medo ganha espaço. Existe, porém, uma mudança silenciosa que pode alterar completamente essa dinâmica. Ao retirar a atenção excessiva do mundo material e direcioná-la para o espaço interno, algo começa a se reorganizar. No início, isso pode parecer desconfortável. A mente, acostumada ao ruído constante, resiste ao silêncio, mas é exatamente nesse silêncio
que novas conexões se formam. Quando a atenção repousa no espaço e não em objetos específicos, o pensamento desacelera. As ondas cerebrais começam a mudar. A mente deixa de operar em modo fragmentado e passa a funcionar de forma mais integrada. Regiões do cérebro que antes agiam de forma desconectada começam a se sincronizar. Esse estado interno cria coerência, e coerência é poder. Nesse estado, a pessoa não está tentando controlar a realidade, está permitindo que a inteligência interna organize respostas mais eficientes. A percepção se amplia, ideias surgem sem esforço, soluções aparecem de forma inesperada. Não porque algo externo foi forçado, mas porque o campo interno se tornou receptivo. Existe uma diferença fundamental entre desejar algo e assumir internamente que isso já faz parte da própria identidade. Desejar mantém a pessoa no futuro. Assumir traz a experiência para o presente. A mente responde ao presente. Quando algo é sentido como real agora, mesmo que ainda não esteja materializado, o sistema interno começa a agir em coerência com isso. Esse é o ponto onde muitos se confundem. Não se trata de negar a realidade atual, mas de não se definir por ela. O estado interno passa a ser a referência principal. A realidade externa se torna uma consequência, não uma condição. Quando essa inversão acontece, o medo diminui, a ansiedade perde força, a pessoa se move com mais clareza. A vibração interna antecede qualquer resultado visível. Emoções não são apenas reações, são sinais. Cada emoção comunica uma frequência específica. Quando emoções elevadas são cultivadas deliberadamente, o corpo entra em um estado de expansão. Esse estado influencia decisões, comportamentos e interações. O que é compatível com essa frequência tende a se aproximar. O que não é, naturalmente, se afasta. A maioria das pessoas estabelece metas e depois espera se sentir motivada para agir. Esse modelo raramente funciona. A motivação é instável. Ela depende do estado emocional. O que sustenta a ação é o alinhamento interno. Quando a identidade já incorporou o resultado desejado, agir se torna natural. Não há luta interna, há congruência. Assumir internamente que algo já é possível cria um compromisso silencioso. A mente começa a buscar caminhos, a atenção se afina. O que antes passava despercebido se torna evidente. Pessoas certas aparecem, informações relevantes surgem, o acaso deixa de parecer acaso. Não é necessário entender todos os passos. O excesso de análise muitas vezes bloqueia a intuição. Quando a mente confia, ela se abre. E confiança não é ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. A fé prática nasce dessa escolha interna. Quando o diálogo interno muda, a percepção do tempo também muda. O presente ganha profundidade. A pessoa deixa de viver em função do passado ou do futuro. A ação se torna mais consciente. Cada escolha carrega intenção, e escolhas intencionais constroem trajetórias diferentes. Esse processo não acontece de forma instantânea, mas é cumulativo. Pequenas mudanças internas, quando mantidas, geram transformações profundas. O segredo não está na intensidade, mas na constância. A mente aprende pelo uso repetido. Aquilo que é praticado se fortalece. Aquilo que é ignorado enfraquece. Ao sustentar um estado interno coerente, a pessoa começa a experimentar uma sensação de alinhamento. As ações fluem, as decisões fazem sentido. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma expressão consciente de escolhas. Existe uma tendência comum de atribuir resultados a fatores externos, como sorte, circunstâncias ou outras pessoas. Essa interpretação oferece alívio temporário, mas também retira o poder pessoal. Quando tudo depende do lado de fora, resta apenas esperar, e esperar muitas vezes gera frustração. O que raramente é percebido é que a maior influência sobre qualquer resultado vem da forma como a pessoa se posiciona internamente diante das situações. Expectativas moldam experiências. Aquilo que se espera com convicção tende a se manifestar de alguma forma. Não porque o mundo obedece cegamente aos desejos, mas porque a mente age de acordo com o que acredita ser provável. Comportamentos, decisões e reações se alinham a essa expectativa. Assim, o futuro começa a ser construído no presente, através do pensamento recorrente. A linguagem interna é uma ferramenta poderosa nesse processo. Palavras não são apenas sons, são instruções. Aquilo que é repetido com emoção
cria imagens mentais. Essas imagens orientam o sistema nervoso. Quando a linguagem interna é negativa, limitante ou baseada em medo, o corpo responde com tensão, retração e hesitação. Quando a linguagem é clara, afirmativa e presente, o corpo responde com abertura e disposição. Afirmações eficazes não são promessas distantes, são declarações de identidade. Elas não dizem o que será, mas o que é. O subconsciente responde ao agora. Ele não analisa lógica, ele registra padrões. Quando uma afirmação é dita no presente, de forma pessoal e positiva, ela atravessa as camadas conscientes e se instala como referência interna. Com o tempo, essa referência começa a influenciar comportamentos de forma sutil. A pessoa passa a agir de acordo com a nova identidade, mesmo sem perceber. Escolhas diferentes são feitas, limites são estabelecidos. O padrão antigo perde força, não por esforço, mas por falta de uso. A vida responde àquilo que é praticado internamente. Quando o foco está constantemente no problema, o problema se expande. Quando o foco está na solução, novas possibilidades surgem. A mente não consegue sustentar dois focos opostos ao mesmo tempo. Aquilo que recebe atenção cresce. Por isso, direcionar a atenção conscientemente é um ato de criação. Crescimento e contribuição são dois pilares fundamentais para uma vida com sentido. Quando não há crescimento, surge estagnação. Quando não há contribuição, surge vazio. O crescimento amplia capacidades. A contribuição dá significado. Um alimenta o outro. À medida que alguém cresce internamente, passa a ter mais para oferecer. E ao oferecer, reforça o próprio crescimento. Não existem estados neutros. Tudo está em movimento. Relações, projetos e habilidades ou evoluem ou se deterioram. A ausência de intenção não mantém nada estável. Ela apenas permite que o padrão antigo continue. Assumir responsabilidade pelo próprio desenvolvimento é uma escolha diária. A verdadeira realização não vem do que se possui, mas de quem se está se tornando. Resultados externos podem trazer conforto momentâneo, mas a satisfação duradoura nasce da coerência interna. Quando há alinhamento entre pensamento, emoção e ação, surge uma sensação profunda de integridade. Ser criador da própria experiência não significa controlar tudo. Significa assumir responsabilidade pelo estado interno, a partir do qual se responde à vida. Mesmo diante de desafios, é possível escolher a postura. Essa escolha muda completamente a experiência. A mente é o centro de comando. Todas as decisões passam por ela. Ao longo dos anos, aquilo que foi pensado com frequência se tornou identidade. Mas identidade não é fixa. Ela é construída e pode ser reconstruída. Tornar-se consciente dos próprios padrões é o primeiro passo. Questioná-los é o segundo. Substituí-los é o terceiro. Quando o pensamento, ação e emoção começam a mudar, a personalidade se transforma. E a personalidade molda a realidade pessoal. Ao mudar internamente, a pessoa muda a forma como o mundo responde. O mesmo ambiente passa a oferecer experiências diferentes. Essa mudança exige presença, exige atenção ao que se pensa, ao que se sente e ao que se faz. Pequenos ajustes feitos de forma consistente geram grandes transformações ao longo do tempo. Não há atalhos. A prática. Ao assumir esse processo, a pessoa deixa de ser refém do passado e passa a ser autora do próprio caminho. A vida deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que se constrói, momento após momento, escolha após escolha. Em algum momento da vida, surge a percepção de que apenas compreender conceitos não é suficiente. Saber o que precisa ser feito não garante que será feito. Existe uma distância silenciosa entre intenção e ação, e essa distância é preenchida por hábitos, emoções condicionadas e respostas automáticas. A mente pode concordar com uma ideia elevada, mas o corpo ainda responde ao padrão antigo. É nesse espaço que muitas pessoas se sentem presas, repetindo ciclos que já não fazem sentido. O cérebro foi moldado para proteger, não para expandir. Ele prioriza o que é familiar, não o que é melhor. Qualquer mudança real envolve sair do conhecido, e isso ativa mecanismos de alerta. Sensações de desconforto, dúvida ou resistência não são sinais de que algo está errado. São indicadores de que um novo território está sendo explorado. Entender isso muda completamente a relação com o desconforto. A maioria espera
sentir segurança antes de agir. Mas a segurança surge depois da ação, não antes. Quando se espera sentir vontade, motivação ou confiança, a mente sempre encontrará um motivo para adiar. A chave está em agir apesar da sensação interna, não contra ela. Agir com consciência, mesmo em pequenas doses, ensina ao sistema interno que a mudança é possível. Cada decisão tomada fora do padrão antigo enfraquece esse padrão. Cada pequena ação alinhada com a nova direção fortalece uma identidade emergente. Não é necessário transformar tudo de uma vez. O progresso real acontece por acúmulo. Pequenas vitórias, aparentemente insignificantes, constroem um novo terreno interno. Existe um momento decisivo em que se reconhece que ninguém virá resgatar. Não haverá circunstância perfeita, nem permissão externa. Esse reconhecimento não é pesado. É libertador. Ele devolve o poder. A responsabilidade deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Ao assumir a própria direção, a pessoa deixa de negociar consigo mesma. O medo de errar paralisa mais do que o erro em si. Errar faz parte do processo de ajuste. Cada tentativa fornece informação. Cada falha revela um ponto de melhoria. Quando o erro é interpretado como aprendizado, ele perde o peso emocional. A mente deixa de associar tentativa com punição e passa a associá-la com crescimento. Persistência não é insistir cegamente, é continuar ajustando. É manter o movimento mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A mente tende a desistir quando não vê retorno imediato, mas a realidade raramente responde instantaneamente. Existe um intervalo entre causa e efeito. Esse intervalo testa o compromisso interno. A disciplina nasce quando se decide agir de acordo com valores, não de acordo com emoções momentâneas. Emoções variam, valores sustentam. Quando a ação é guiada por algo maior do que o conforto imediato, ela se mantém mesmo nos dias difíceis. Isso constrói respeito interno, e o respeito interno fortalece a confiança. Ao longo do tempo, a prática constante cria uma sensação de solidez. A pessoa começa a confiar em si, não porque tudo deu certo, mas porque continuou mesmo quando não deu. Essa confiança muda a postura. A comunicação se torna mais clara, as decisões mais firmes. O ambiente responde a essa mudança. Não existe crescimento sem desconforto. Tudo o que se expande atravessa uma fase de tensão. Músculos crescem sob esforço. Capacidades mentais se ampliam sob desafio. O desconforto não é um inimigo, é um sinal de expansão. Quando isso é compreendido, a resistência diminui. A mente precisa ser treinada para sustentar a visão, mesmo quando os sentidos mostram o contrário. O hábito antigo diz para desistir. A nova identidade aprende a permanecer. Permanecer não é teimosia, é compromisso com o processo. Cada vez que se escolhe continuar, algo interno se fortalece. A transformação verdadeira acontece quando o novo comportamento se torna natural, quando não é mais necessário esforço consciente para agir de forma alinhada. Esse é o momento em que a mudança deixou de ser um projeto e se tornou um modo de ser. A forma como o tempo é utilizado revela prioridades internas. Cada escolha diária constrói ou enfraquece a direção desejada. Não se trata de fazer mais, mas de fazer com intenção. A dispersão enfraquece. O foco direciona. Quando a atenção é concentrada, a energia segue o mesmo caminho. Muitas ideias permanecem apenas no campo da imaginação porque nunca foram traduzidas em prática consistente. O potencial não utilizado gera frustração silenciosa. Existe uma diferença profunda entre saber que pode e provar para si que consegue. Essa prova só vem com ação repetida. O ambiente influencia mais do que se imagina. Pessoas, informações e estímulos moldam pensamentos. Escolher conscientemente com quem se convive, o que se consome e onde se investe atenção é um ato de autoproteção e crescimento. Ambientes alinhados fortalecem, ambientes desalinhados drenam. O desenvolvimento de habilidades transforma potencial em competência. Não há talento que sobreviva sem prática. Cada habilidade adquirida amplia possibilidades. Quanto mais capaz alguém se torna, mais valor pode oferecer. E o valor entregue ao mundo retorna de diferentes formas. O reconhecimento externo é consequência, não objetivo.
Quando se foca apenas na aprovação, a ação perde autenticidade. Quando se foca na excelência, o reconhecimento vem naturalmente. A contribuição verdadeira nasce do compromisso com o que se faz, não da expectativa de recompensa imediata. Crescer exige abrir mão de versões antigas. Há comportamentos, crenças e relações que não acompanham a nova direção. Soltar não é perder, é liberar espaço. Cada espaço liberado permite que algo novo se estabeleça. A resistência à mudança costuma estar ligada ao apego à identidade antiga. Existe um ponto em que se percebe que administrar problemas não é viver. Resolver um desafio apenas para entrar em outro não traz realização. Criar algo alinhado com valores internos traz sentido. Tornar-se criador da própria experiência exige visão e responsabilidade. Criar não é controlar tudo, é escolher como responder. Mesmo quando o mundo externo é caótico, o estado interno pode ser estável. Essa estabilidade não elimina desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. A clareza substitui a reação impulsiva. Cada pessoa foi criada com a capacidade de gerar experiências. Essa capacidade se manifesta a todo momento, consciente ou inconscientemente. Quando não há consciência, a criação acontece por padrão. Quando há consciência, a criação se torna intencional. O que se pensa repetidamente se torna identidade. O que se faz repetidamente se torna caráter. O caráter molda o destino. Não é um evento isolado que define uma vida, mas a soma de escolhas diárias. Cada dia oferece a oportunidade de reforçar ou redirecionar o caminho. A mente é o centro de comando. Ela interpreta, decide e direciona. Aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Nenhum padrão é permanente. A consciência abre espaço para a mudança. A prática sustenta essa mudança. Quando pensamento e emoção entram em coerência, o corpo responde com mais energia, a vitalidade aumenta, a clareza se expande, a pessoa passa a agir com mais presença, o passado perde influência, o futuro deixa de gerar ansiedade excessiva, o presente se torna o ponto de poder, a vida deixa de ser algo que acontece por acaso e passa a ser um campo de expressão consciente. Cada escolha reforça essa postura, cada ação alinhada fortalece a identidade criadora. O caminho se constrói enquanto se caminha. Esse processo não termina. Crescimento é contínuo. A cada nível alcançado, surge um novo convite à expansão. Aceitar esse convite é escolher viver de forma plena, consciente e intencional. A mudança real não acontece no momento em que tudo se torna fácil. Ela acontece quando, mesmo diante da dúvida, algo interno se recusa a voltar ao padrão antigo. É o instante em que a voz automática tenta reassumir o controle, lembrando limitações passadas, e ainda assim uma escolha diferente é feita. Essa escolha não é grandiosa aos olhos do mundo, mas é decisiva internamente. É ali que a identidade começa a se consolidar. Durante muito tempo, a mente operou em modo de sobrevivência, protegendo, evitando riscos, repetindo o conhecido. Esse modo foi útil em algum momento, mas não é mais suficiente. Quando se percebe isso, surge um chamado interno por algo maior, não por ambição vazia, mas por coerência. A vida começa a pedir alinhamento. Continuar do mesmo jeito passa a gerar mais dor do que o desconforto da mudança. Nesse ponto, não há mais como fingir que não se sabe. A consciência já viu demais. Voltar atrás seria escolher a estagnação de forma consciente. É aqui que muitas pessoas hesitam, porque avançar exige abandonar desculpas antigas, exige assumir que, mesmo com medos, ainda existe escolha. E essa escolha redefine tudo. A mente tenta negociar, ela oferece justificativas, lembra fracassos, cria cenários de perda, mas algo mais profundo começa a responder. Um senso interno de direção que não grita, mas permanece. Esse senso não promete facilidade, ele apenas afirma que continuar é necessário. Permanecer fiel a essa voz interna exige coragem silenciosa. Coragem não é
ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. Quando essa decisão é tomada, o corpo responde, a postura muda, a respiração se aprofunda, o olhar se estabiliza, a pessoa passa a ocupar o próprio espaço de forma diferente, o ambiente percebe, as interações mudam, o mundo responde à nova frequência. Existe um ponto em que o antigo padrão perde força definitivamente, não porque desapareceu, mas porque deixou de ser alimentado. Ele ainda pode tentar retornar, mas já não encontra o mesmo terreno. A nova identidade, construída por escolhas repetidas, se torna o novo centro, e esse centro sustenta. Nesse estágio, a vida não é perfeita, mas é autêntica. Os desafios continuam, mas não desestruturam. Há uma confiança que não depende de resultados imediatos, uma certeza silenciosa de que, independentemente do cenário, existe capacidade de resposta. Essa certeza não vem de promessas externas, mas da experiência interna acumulada. A criação consciente se torna um modo de viver. Cada situação é vista como oportunidade de escolha, cada desafio como espaço de aprendizado, cada vitória como confirmação do alinhamento interno. A pessoa deixa de pedir permissão para existir plenamente, ela passa a se autorizar. O passado perde o poder de definir, ele se torna referência, não sentença. O futuro deixa de ser ameaça, ele se torna campo de possibilidades. O presente se fortalece como o único espaço de ação real. É no agora que tudo acontece, é no agora que se cria. Quando pensamento, emoção e ação se alinham, surge uma sensação de integridade. Não há mais divisão interna. A energia antes dispersa se concentra. O foco se aprofunda. A vida ganha direção. Não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque a confiança no processo foi estabelecida. Esse é o ponto em que a criação deixa de ser teoria e se torna prática diária. Não há mais necessidade de provar nada. O compromisso é interno, a escolha é contínua e cada dia se torna uma nova oportunidade de reforçar aquilo que já foi decidido. A transformação não é um evento isolado. É um estado sustentado. E quando esse estado se estabelece, a realidade inevitavelmente acompanha. A vida não exige perfeição, ela responde à coerência. Quando existe alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, o caminho se torna mais claro, não mais fácil, mas mais verdadeiro. E a verdade interna sustenta. Cada dia oferece a chance de escolher novamente. Não é necessário mudar tudo de uma vez. É suficiente não abandonar a própria direção. Pequenas escolhas consistentes constroem grandes transformações ao longo do tempo. O progresso real é silencioso, mas profundo. Não se trata de controlar o mundo, mas de assumir responsabilidade pelo estado interno. Esse é o único espaço onde o poder realmente existe. Quando esse poder é reconhecido, a vida deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que se constrói. O passado cumpriu seu papel. O futuro se forma a partir do agora, e o agora está disponível. Sempre esteve. A criação não exige permissão externa. Ela começa no momento em que se decide agir de forma alinhada, mesmo sem garantias. A mente continuará oferecendo histórias antigas. Isso faz parte, mas elas não precisam mais ser seguidas. A consciência permite escolha, e a escolha consciente é o maior ato de liberdade que existe. Ao seguir esse caminho, a vida passa a refletir a postura interna. As experiências se reorganizam, as relações se ajustam, as oportunidades se revelam. Não por acaso, mas por coerência. O que foi construído internamente agora sustenta o que será vivido externamente. E esse ciclo continua, se aprofundando a cada escolha consciente feita. A criação não termina, ela se renova a cada instante. E viver de forma consciente é aceitar esse convite contínuo para se tornar, a cada dia, a expressão mais alinhada do que já existe internamente.